Capítulo 17. O Papa e Francisco. Francisco de Assis era um afluente espiritual destinado a desembocar no leito doutrinário já esgotado da Igreja Católica Apostólica Romana, conferindo-lhe dimensões mais amplas. Era prudente por excelência e, por natureza, educado. Despertava admiração sem barreiras. Homens de todas as classes e animais de todos os reinos eram seus amigos e lhe dedicavam grande respeito. Nunca se revoltava contra as intempéries dos caminhos nem amaldiçoava as horas de duras provações. Francisco era um evangelho aberto, cujas letras luminosas podiam ser lidas por todos nos exemplos de sua vida. Não pretendemos fechar os olhos para combater uma religião que serviu de veículo a grandes santos e a muitos sábios. Apenas registramos, por determinação superior, aquilo que ultrapassou os limites de sua área de atuação. A Igreja Católica Apostólica Romana é assistida por inúmeras falanges de anjos, cujo senso é altamente iluminado. Entretanto, sua direção também compete aos homens, que, por vezes, afrouxam a vigilância. Essas falhas, contudo, são corrigidas pelo alto comando do mundo espiritual. Devemos lembrar os benefícios que essa religião trouxe ao mundo inteiro. De certa forma, ela resguardou o Evangelho, envolvendo-o nos panos da letra, não por competência de seus prelados, mas em razão da ignorância humana. A coletividade dita cristã, em todo o mundo, ou em quase todo ele, julgava-se capaz de viver o Evangelho em espírito e verdade. Poderia até abandonar os caminhos espirituais se não fosse o Evangelho interpretado de modo diferente, até que a humanidade alcançasse maturidade suficiente para que a luz fosse colocada sobre a mesa. Entretanto, nem sempre os dirigentes do clero romano comandavam os destinos da casa com bom senso. De tempos em tempos, os céus consideravam necessário enviar alguns anjos para retificar e corrigir os abusos praticados por aqueles que, por descuido, se faziam senhores, assumiam a autoridade de modo egoísta e imaginavam que somente por seus meios se cumpria no mundo a vontade de Deus e se obedeciam às ordens do Cristo. Para evitar acontecimentos ainda piores, como a oficialização de uma única religião em todo o mundo e o fechamento das portas da democracia espiritual, restringindo os direitos humanos, o próprio Jesus, por vontade de Deus e servindo de canal divino, enviou Lutero e seus colaboradores para organizar a reforma. O objetivo era enfraquecer o poder de Roma, libertar as consciências e permitir livre escolha entre as diversas linhas religiosas. O livro sagrado deveria ser libertado da escravidão, assim como das interpretações que lhe eram impostas. Quando as duas correntes religiosas compreenderam que não deveriam unir-se, para não sufocar outros princípios espiritualistas, surgiu a doutrina dos espíritos como o consolador prometido, entre aquelas duas poderosas correntes de princípios, ambas oriundas da mesma fonte. São três forças espirituais no Ocidente, inspiradas no mesmo Cristo, mas submetidas a diferentes condições de interpretação e sem necessidade de união, para o bem da própria humanidade. Mesmo os dirigentes dessas religiões ainda não se encontram suficientemente evoluídos para compreender e respeitar os direitos de consciência dos outros. Francisco de Assis, porém, já compreendia e respeitava os direitos humanos e espirituais das criaturas. Encontrava no amor universal a verdadeira religião. Concentrou suas atividades no ideal do desprendimento. A partir daí, tudo se tornaria mais fácil de viver, pois a chaga viva da humanidade, o egoísmo, de onde nasce o orgulho com todas as suas ramificações, começava a ser anulada. Quando seu pai fora procurá-lo para interromper seu trabalho de reparação das igrejas, deixará transparecer que Francisco estaria retirando mercadorias e vendendo-as para esse fim. Diante das autoridades eclesiásticas, Francisco entregará a Pedro Bernardone tudo o que tinha em mãos, inclusive a própria roupa do corpo. Ficará fisicamente despido de tudo o que possuía, mas com a consciência vestida de luz. O desprendimento, por amor às criaturas, é gesto divino na mais elevada expressão do amor. O desprendimento de Francisco levou-o a amar a pobreza material, palavra desprezada no seio da sociedade humana. No dicionário de Francisco de Assis, pobreza não significava miséria, sujeira, incompetência para discernir as coisas, fome, preguiça ou mendicância. Era a integração com a vida natural, fraternidade universal abençoada por Deus no canto dos pássaros, no sopro do vento, na claridade do sol, no borbulhar das águas, na simplicidade das árvores, na candura dos peixes, nos raios das estrelas e no amor mais puro dos homens. Hoje, poderíamos traduzir esse ideal como um socialismo cristão, força poderosa que se espalharia pelo mundo inteiro e que, no curso da vida,
se transformaria em denominador comum de todos os povos. Na noite em que a carta de Francisco fora lida no Vaticano, durante a reunião com os cardeais, o ambiente ficará pesado em razão das discussões, cujo conteúdo não é necessário mencionar. Os príncipes da Igreja não dormiram bem. O Papa, porém, mais comedido e deixando as lutas ideológicas principalmente aos cardeais, conseguiu conciliar o sono e dormir com relativa tranquilidade. Após alguns instantes de sono, Inocêncio III ouviu, em estado semiconsciente, alguém do mundo espiritual convidá-lo para um passeio. Saiu do corpo físico com certa facilidade. Andou pelo quarto com euforia, aproximou-se de um espelho polido e contemplou o próprio rosto. Depois, olhou para o corpo físico e percebeu que ele era a representação material do verdadeiro. Pensou longamente e sentiu vontade de chorar, mas as lágrimas não vieram. Ajoelhou-se em atitude de gratidão e pediu a Deus que o ajudasse em suas decisões diante dos destinos da Igreja. Durante a oração, percebeu que estava sendo guiado por alguém. Uma nuvem esbranquiçada começou a formar-se ao seu lado. Seu brilho era encantador, e a nuvem foi adquirindo forma de maneira ainda mais impressionante. Era um espírito que fora Papa no ano 142 e permanecerá no poder por 11 anos, 8 meses e 28 dias. O irmão Telésforo, de nacionalidade grega, quando assumirá a direção da Igreja Católica Apostólica Romana. As luzes confundiam a visão de Inocêncio III. Ao reconhecer aquela figura, ele procurou suas vestes para beijá-las e ajoelhou-se a seus pés. Chorando, pediu proteção para a cruz que carregava com grande dificuldade na terra, a direção da comunidade católica do mundo inteiro. Telésforo, imponente e majestoso, de olhar sereno e coração imantado pelo amor em Cristo, tomou as mãos de Inocêncio como se fossem as de uma criança e falou-lhe ao coração, com brandura e carinho. Meu filho, muitas vezes tentamos falar contigo pelos meios que a vida nos oferece. Pedes todos os dias a Jesus que te guie pelos caminhos certos. Pedes a nossa Mãe Santíssima que não te deixe sozinho no barco. Pedes a Deus que sempre se faça a vontade dele, e não a tua. Entretanto, quando Deus deseja mostrar-te sua vontade soberana, tua vaidade, Inocêncio, interrompe o curso das leis naturais. Quando Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, utiliza os recursos de seu amor para ajudar-te a despertar sentimentos de respeito e amor pelos outros, teu orgulho, ou a presença de alguém junto a ti, dá outro rumo às tuas intuições. Quando Jesus se manifesta por meio de pessoas diversas para oferecer-te orientação sábia e benfeitora, para que não caias nas tentações do ouro, da usura, da prepotência e do egoísmo, fechas as portas. Que faremos contigo agora? Chorando, Inocêncio pediu licença para falar, e o irmão Telésforo silenciou-se. Inocêncio III falou, engasgado pela emoção. Senhor Jesus, não me lembro de que esses fatos tenham acontecido. Se soubesse, teria atendido, pois sou vosso servo. Ajudai-me a compreender os meios pelos quais a divindade tenta auxiliar-me. Sei que sou ignorante quanto ao devido discernimento. Telésforo, sublimado pela luz do amor e pela inteligência nos caminhos da fraternidade, falou ao seu tutelado com energia. Inocêncio, por falta de vigilância, queimaste há pouco uma carta, sabendo que aquela mensagem vinha de fundamentos elevados. Recusaste-te a receber o servo de Jesus, um dos mais chegados a ele, que tem a sagrada missão de ajudar-te na renovação dos princípios que abraçaste. Fizeste isso por medo de perder o poder transitório e por imaginares que um Papa faz parte da corte celestial. Recomendo-te que recebas Francisco e colhas dele os frutos do Evangelho, para restaurar nossa Igreja, que já começa a ruir. Foste infeliz ao estimular o santo ofício e pagarás por isso. Não penses que é por meio de tribunais que se defendem a Igreja e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estás complicando tua própria vida e colocando em risco muitas vidas humanas. Foi o próprio Mestre quem disse que era necessário haver escândalos, mas acrescentou, ai daquele por quem vem o escândalo. Tua coragem, prosseguiu Telésforo serenamente, resume-se a mandar, abusando do poder que a misericórdia divina colocou em tuas mãos. Sei que não cumprirás o que prometes sob a influência do medo. Ainda distorcerás os valores, impulsionado pela vaidade e pelo orgulho que tua posição te impõe. Mas verás as flores que o fanatismo lança em teu caminho transformarem-se em espinhos quando atravessares para o lado da realidade espiritual. A morte chegará para ti, como chega para aqueles que não cumprem seus deveres. E a consciência é o pior tribunal, porque caminha conosco. Antes de nos despedirmos, falo-te não apenas como um guia carinhoso para com seu tutelado, mas como alguém que exige.
Inocêncio. Recebe Francisco, a quem desprezaste. Inocêncio III acordou assustado, chorando e gritando. Vários padres acudiram-no, e ele, pálido, tomou um líquido para acalmar-se. Mandou chamar imediatamente o cardeal João de São Paulo, que dormia em um aposento vizinho. O cardeal veio às pressas e ouviu sua santidade narrar o sonho. João, ajuda-me a explicar o que quero dizer. Tinhas razão, ao que me parece. Tive um sonho, não sei se foi realmente um sonho, pela clareza do que vi e ouvi. Parece que ainda vejo e escuto a figura que me falava. E caiu em pranto, permanecendo depois em profundo silêncio. O cardeal, confuso, perguntou: O que aconteceu com vossa santidade? Por Deus, falai-me. O que quereis que eu ouça? Silenciou respeitosamente e continuou: É bom que choreis, porque as lágrimas poderão abrir vossa intuição ao impulso da verdade. Recostado em largas almofadas e coberto por colchas que fariam inveja ao mais puro algodão, Inocêncio falou, já demonstrando calma e conforto. João, o que vi é coisa muito séria. Até então, eu estava iludido com muitas coisas relativas à vida e à morte. Nossa teologia é muito pobre no que se refere à vida no céu e à maneira como os anjos podem falar conosco. Nossos livros são maçantes e cheios de teorias humanas. A sabedoria desses homens é loucura diante de Deus. Os teólogos, mesmo os mais eminentes, deduzem as coisas de acordo com suas próprias capacidades, e nós somos piores do que eles por acreditarmos cegamente no que dizem e escrevem. Não duvido do que vi, nem deixarei de acreditar no que ouvi nesta noite. João, eu vi Jesus. Falei com ele, e ele falou comigo. Foi o acontecimento mais deslumbrante de toda a minha vida. Ele me disse que eu deveria receber Francisco. Referindo-se à carta que rasgamos, enviada por ele, repetiu várias vezes: Recebe Francisco. Quando despertei, ainda ouvi as suas palavras, cheias de amor, mas envolvidas em energia. João, por Deus, ajuda-me a pensar e a compreender melhor o que devo fazer. O cardeal João de São Paulo, satisfeito com o ocorrido, falou com alegria. Perdoai-me, vossa santidade, mas peço liberdade para dizer o que compreendo das coisas espirituais. O que vistes e ouvistes é um fenômeno natural na área do espiritualismo sério. Há mais de 20 anos compreendo esses fenômenos, e muitos casos ignorados por nossos sábios e negados por nossos teólogos já ocorreram comigo. Entretanto, eles existem. Não somos nós que fazemos as leis. Devemos lembrar que as leis que regulam tudo foram feitas por Deus, nosso Pai Celestial. Nós, por misericórdia dele, apenas as descobrimos. E, se quisermos viver felizes, devemos aceitá-las e vivê-las diariamente. Infelizmente, não é isso o que acontece em nossa casa, onde agimos como se fossemos os únicos representantes de Deus. Nosso colégio apostólico copia certas regras aqui e ali e pressiona as consciências para que as aceitem à força. Onde existe prepotência, desaparece o amor. Onde vigora a autoridade imposta, foge a humildade. Onde há usura, não existe desprendimento. Onde existe violência, foge a caridade. Quando observei o assunto daquela carta, percebi imediatamente a ação daquele homem, mesmo sem conhecê-lo. Ele é um homem de Deus, que vem em socorro de nossa religião, como comprovastes pelo sonho que acabais de narrar. Ficaram em silêncio por alguns instantes, permitindo que as ideias amadurecessem. Então, mais tranquilo, Inocêncio III falou: João, ajuda-me a fazer alguma coisa. Podes ajudar-me muito, defendendo-me diante dos outros. Procura os pedaços daquela carta santa, meu filho, e recompõe-na, para que nós dois possamos estudá-la e compreender o sentido de sua mensagem. Depois, João, traz esse homem de Deus. Procura-o onde quer que esteja. Usa todos os meios para alcançá-lo, pois precisamos conversar com ele. O cardeal encheu-se de alegria e pediu que o Papa desse aquela ordem por escrito. Inocêncio III olhou para ele com humildade e sorriu. João de São Paulo, que jamais perderá a franqueza em momentos como aquele, percebeu o olhar significativo do Papa e respondeu com ponderação e respeito. Santidade, sois digno de todo o meu apreço e confiança. Todavia, a casa é grande, e nem sempre as decisões partem apenas de vosso raciocínio. Os dois sorriram. A ordem foi dada por escrito, e o cardeal recebeu plenos poderes para cumprir aquela missão. O Papa havia confundido a personagem do sonho, algo muito comum, mesmo em desdobramentos conscientes. Vira e conversara com o Papa Telésforo, não com Jesus, como imaginava. O cardeal tomou todas as providências. Ao nascer do sol,
enviou muitos padres à procura de Francisco e seus companheiros. Alguns, que já os conheciam, percorreram hospedarias e feiras, recolhendo informações. Outros seguiram pela principal estrada que levava a Assis e logo alcançaram o grupo de homens simples e alegres, que cantavam a glória de Deus manifestada em toda parte. Quando o encontro se realizou, reuniram-se à sombra de uma árvore amiga. Um dos padres transmitiu a mensagem do cardeal. Senhor Francisco, viemos da parte do cardeal João de São Paulo, que, em nome de sua santidade, o Papa Inocêncio III, pede que voltes. E acrescentou, de modo dramático: para nós, isso é uma bênção dos céus. Sua santidade tem pulso de ferro e nunca volta atrás quando decide não aceitar uma ideia. É a primeira vez, desde que trabalho e moro no Vaticano, que ele procede assim. Achamos que és um predestinado, considerando o alcance de tuas ideias de renovação, conforme ficamos sabendo. Perdoa-nos se insistimos para que voltes, mas acreditamos que deves fazê-lo. Somos 3 vigilantes da Santa Sé, e o padre José Ramos, aqui presente, escutou parte da conversa de sua santidade com o cardeal durante a madrugada. Parece que o Papa teve um sonho relacionado contigo, no qual uma voz lhe pedia que te recebesse. Sentimos que tua missão é divina e achamos que deves voltar conosco, para que ele te abençoe. Francisco fixou firmemente os olhos no interlocutor e respondeu com ponderação: voltaremos, meu irmão, em benefício do Papa. Ele tem sido responsável por muitos deslizes no que se refere à atuação da Igreja. Iremos ao seu encontro não em busca de bênçãos, pois ele ainda não está em condições de abençoar, mas para pedir a Deus que abra seu coração, onde poderá nascer o amor. Quem dá ordens para matar? Quem, no silêncio de um luxuoso aposento, articula perseguições contra os chamados hereges, ainda que alguns realmente o sejam? Quem impede os próprios dedos de se moverem no bem, cobertos por anéis caríssimos? Quem veste roupas em que o ouro e a prata provocam a admiração dos olhares? Quem acumula tesouros, aumentando a miséria e o desespero dos pobres? Se, por vezes, abençoar, poderá certamente transformar suas bênçãos em instrumentos de morte e entristecer-os anjos, quando não o próprio Cristo de Deus. Os padres ouviam alarmados. Como aquele homenzinho tinha coragem de lançar uma blasfêmia daquelas contra sua santidade? E, ainda por cima, eram mendigos, homens sujos e descalços. Que força poderiam ter para condenar a vida e a conduta do Papa? Mas calaram-se e nada disseram. Puseram-se a caminho, em direção a Roma. Ao passar pelo sepulcro do primeiro discípulo de Jesus, Francisco lançou-lhe um olhar e fez, em segredo, um pedido que ninguém ouviu. Pedro, roga ao Mestre por misericórdia, para que este homem que dirige os destinos da Igreja compreenda a vontade divina e lute verdadeiramente pela paz. Que compreenda o amor e lute pelo amor puro. Que compreenda a justiça e ajude a estabelecê-la no seio dos povos. Que lute pelo perdão, mas que também perdoe. Que lute pelos tesouros da religião, porém pelos tesouros guardados no Evangelho, para que essa herança alcance toda a humanidade. E avançou de cabeça erguida ao encontro do Papa Inocêncio III. Francisco de Assis não buscava as bênçãos do Papa. Procurava o restabelecimento da Igreja de Deus, por vontade de Jesus Cristo, entre homens cuja simplicidade desvalorizava ideias gigantescas e pensamentos de pureza cristã, ao menos para aqueles que não tinham olhos para ver. Sua santidade descansava numa cadeira trabalhada por mãos hábeis, que não haviam esquecido o menor detalhe da simbologia de fatos extraordinários e grandes acontecimentos. Anéis faiscavam em seus dedos. A túnica, sobreposta a outras peças de tecidos ricamente confeccionados, ajustava-se ao corpo do príncipe da Igreja. Os companheiros de Francisco ficaram impressionados com aquela aparência. De fato, o ambiente conduzia a isso. Contudo, o efeito não foi o mesmo sobre Francisco, que via apenas o homem e percebia seus atos, sabendo o que ele precisava ouvir em nome daquele que tudo governa e ordena. Francisco, descalço, como sempre andava em qualquer lugar, dirigiu-se ao Papa. Inocêncio estendeu-lhe a mão, que Francisco beijou com a ternura peculiar de seu ser, desejando ao patriarca da Igreja saúde e paz. Todos os companheiros fizeram o mesmo. Os assistentes do Papa, já orientados por ele e por seus assessores, convidaram os companheiros de Francisco para um breve passeio pelos jardins, enquanto o jovem e alguns cardeais conversavam com Inocêncio III. Sua santidade, em poucas palavras, mostrou que já conhecia os ideais de Francisco e esperava ouvir a complementação do que fora exposto em sua carta. Francisco, humildemente acomodado ao lado do Papa,
Passou as mãos pela própria cabeça, aguardando inspiração de Deus. Então, sorrindo para o homem que carregava nos ombros o peso da cruz, disse: Santo Padre, não pretendo enganar-vos acerca de meu destino. Prefiro ser recusado pelo vosso sensível coração a mentir para vossa santidade. Compreendo a posição que ocupais diante do mundo, perante reis e príncipes de muitos países. Compreendo que estais no lugar do grande pastor de todas as ovelhas de Jesus e sei do esforço que deveis fazer para manter-vos como exemplo digno de Deus e de Cristo. Mas devo dizer-vos que tenho uma missão delineada por Jesus de Nazaré, a quem amo sem condições. Minha tarefa é pautar a própria vida e ajudar aqueles que, porventura, me acompanharem, a viverem retamente, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, partimos para o desprendimento das coisas materiais, sufocando o egoísmo em nossas almas. Não porque os bens terrenos sejam ofensivos em si mesmos, mas porque os homens ainda não aprenderam a utilizá-los, nem mesmo aqueles que dirigem os povos. A sutileza do egoísmo invade e obscurece todos os outros sentimentos, servindo-se de desculpas ricas e bem elaboradas, capazes de enganar até os escolhidos. Queremos viver na pobreza, numa pobreza digna, pela qual todos os enfermos, velhos e crianças possam manter a vida e defendê-la onde ela surgir, pela misericórdia de Deus. Estamos criando, em toda a comunidade, uma força de valores que conduza ao reino do perdão, aquele que nosso Mestre ensinou pelo exemplo. O perdão que esquece as ofensas e ainda ajuda os ofensores a compreenderem a grandeza da eternidade e da amizade. Estamos idealizando, Santo Pastor, e já começamos a viver em uma sociedade onde ninguém é dono de nada e todos têm com que viver. Todos trabalham, não apenas por necessidade, mas por dever e amor. Devo ser o primeiro a oferecer exemplos que correspondam a esses ideais. Não devo nem posso vestir capa e túnica enquanto meu irmão caminha nu. Não podemos possuir grandes extensões de terra enquanto muitas famílias não tiverem onde trabalhar e viver. Estamos idealizando uma igreja onde a alegria seja um dom comum a todas as criaturas, aquela alegria que nasce dentro do coração. Peço que vossa santidade me desculpe pelo tempo que estamos tomando, ouvindo-nos com paciência. Mas ainda devo falar-vos um pouco sobre as regras que já estabelecemos em nossa convivência. Peço-vos que não interpreteis minha vinda como uma contestação aos preceitos auxiliares da Igreja Católica Apostólica Romana, comparando-os aos estabelecidos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é esse o nosso propósito, caso essa necessidade venha a surgir. A decisão de nossa comunidade espiritual é viver puramente as normas traçadas pelo Divino Mestre de todos nós. Talvez alguns de vossos cardeais digam que começa a nascer outro tipo de fanáticos, candidatos a santos. Isso não passa por nossa cabeça. Santo na terra, somente um caminhou orando plenamente essa dignidade, Jesus Cristo. Não faz parte de nosso caráter perturbar qualquer comunidade existente, principalmente nossa querida Madre Igreja. Somos, porém, impulsionados pela consciência a levar uma vida digna de ser chamada cristã. Não pretendemos modificar pessoa alguma nem dar lições de moral a quem quer que seja. Apenas sentimos um impulso humano, ou talvez divino, para a pureza de pensamentos, da verdade e do amor. Não há mal algum em querer ser bom, compreendendo a bondade, em ser justo, entendendo o que é a verdadeira justiça, em amar aquele que não esquece a universalidade em nenhuma direção da vida. Francisco fez uma pequena pausa, empenhado em renovar as ideias e ajustar a intuição. Observou se havia cansaço na tolerância do Papa e dos cardeais. Todos permaneciam em silêncio. Francisco sentia, em sua mais elevada percepção, que desejavam ouvi-lo mais e que alguns apreciavam o assunto, pois jamais haviam presenciado tamanha coragem estampada em uma fisionomia tão simples. Nunca tinham percebido influência semelhante partindo de uma criatura sem nome, sem vestes nobres e sem posição no meio político ou religioso. Só poderia ser a força de Deus, somente poderia ser a presença do próprio Cristo. O cardeal João de São Paulo notava, de tempos em tempos, mudanças nas feições de Francisco e alterações em sua voz. Como já conhecia esses fenômenos, pôde confirmar ali a realidade do intercâmbio dos anjos com os seres humanos. Ele é, pensou, realmente um emissário dos céus, enviado para modificar alguma coisa na igreja, para cuja edificação São Pedro deu os primeiros passos. Francisco quase se transfigurava durante a conversa. Olhou serenamente para todos os representantes da igreja e buscou novamente a intuição no campo livre da consciência. Então, falou com sabedoria. A humanidade, eminências,
pelo que observo no contato com os homens, dos mais simples camponeses aos mais altos dignitários de todos os setores da vida, tem sede da presença de Jesus no coração. Não podemos mais esconder sua magnânima presença. O Evangelho está escondido há mais de 1000 anos. Chegou, pelo que sinto, a hora de colocá-lo sobre a mesa, porque ele é a luz que expulsa as trevas. É, por excelência, o sol de todas as nossas vidas. Ele é a segurança de todas as criaturas e a esperança dos céus, convidando os homens ao reino de Deus. Quem se dedicou a orientar as almas, quem recebeu, pela misericórdia divina, o bastão da responsabilidade de pastorear as ovelhas do Cristo, deve, por consciência, dever e fidelidade a Deus, não apenas divulgar o Evangelho, mas vivê-lo durante toda a vida. Não deve apenas pedir paz, mantendo-se distante da massa humana, deve oferecer exemplos de paz. Não deve apenas pedir que todos trabalhem, deve colocar as próprias mãos a serviço do trabalho. Não deve apenas convocar os irmãos à caridade, deve praticá-la desde o momento em que abre os olhos pela manhã até fechá-los à noite. Não deve apenas escrever e falar sobre o amor, deve amar, sem distinção, todas as criaturas de Deus, sem jamais esquecer o próximo, como Jesus empenhou toda a sua vida. Sei, e jamais me esquecerei, de que devemos muito à nossa Igreja, a vida saudável dos profetas, a consciência que temos da intervenção dos anjos entre os homens, a grandiosa e respeitável obra de Moisés e a vida fecunda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, é necessário que esse instrumento, que atravessou séculos, não escolha, no momento da bifurcação, a estrada da esquerda, que nos parece mais larga, mas é a estrada da perdição. Não queremos ofender ninguém com nossa fala, nem por causa de nossas regras de renúncia, obediência, perdão, amor, trabalho, desprendimento e pureza. Acreditamos que aquele que nada exige, nada impõe, não odeia, não discute, não deseja ser o maior e não ofende não pode ser considerado perigoso, ladrão ou herege. Que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo nos proteja e que a Santíssima Virgem nos ampare sempre e sempre. Amém. O Papa Inocêncio III ouviu tudo, analisando atentamente as palavras de Francisco de Assis. A imagem de Telésforo, refletida no espelho de sua consciência, parecia repetir as mesmas palavras que lhe dirigira durante o desdobramento espiritual. Sua santidade, no conforto oferecido pela cadeira, no palácio que lhe servia de casulo e naquele ambiente que ostentava sua máxima autoridade eclesiástica, sentiu-se inquieto. Olhou para os companheiros de apostolado, buscando aprovação para aquilo que acabará de ouvir. 2 deles regozijavam-se com a linha de conduta de Francisco. Os demais, prestes a explodir de ódio, não podiam, contudo, discordar do conteúdo de seu discurso, tanto pela posição que ocupavam junto ao trono de São Pedro quanto pelo respeito forçado ao homem que permanecerá em silêncio ouvindo tudo, o Papa, supremo chefe da Igreja. Inocêncio III, corajoso e decidido, levantou-se. Caminhou algumas vezes pelo amplo salão, como se buscasse forças para dizer o que considerava mais conveniente. Então, chamou Francisco de irmão e falou resolutamente. Irmão Francisco, tudo o que ouvimos de tuas convicções é muito bonito e se alinha perfeitamente aos conceitos de Jesus Cristo. Não resta dúvida quanto a isso. Porém, são regras impraticáveis para a falange de obreiros que sustenta o mundo católico, consubstanciado em Roma e, mais tarde, amparado pelo inesquecível imperador Constantino. Temos um pacto com o Estado, que nos protegeu e não permitiu que caíssemos nas mãos dos perseguidores. Deve saber, como todos nós sabemos, que a oração nos mostra e cria um ambiente de amor contra o ódio dos invasores, cortando os recursos das investidas da magia negra contra nós e contra nossa Igreja. Entretanto, quando os hereges vêm com força, usamos o conceito do mestre, que é vigiar. E esse vigiar significa utilizar a mesma violência do agressor para combatê-lo. Tudo o que disseste, irmão Francisco, nossa consciência aprova no campo da teoria. Mas viver o que dizes é outra coisa. As circunstâncias mudam com a passagem do tempo. Nosso raciocínio, que conhece bem o mundo e as criaturas, nega o que pedes, embora reconheça em tuas ideias tudo o que seria bom para a comunidade terrena. Compreendo que tudo isso parece impossível de viver. Entretanto, o coração, onde certamente residem a piedade, a bondade, por vezes, o amor, como se fosse o coração de uma mãe, aprova tudo o que dizes e ainda abraça a tua alma como se fosse a de um santo. Sinto que os céus me pressionam a aceitar tuas ideias, que reconheço serem nobres. Contudo,
Esses mesmos céus deixam-me livre-arbítrio para decidir se devo ou não aceitá-las, colocando-me no lugar de juiz, com as responsabilidades daquilo que devo decidir. Não quero nem devo tomar muito de teu tempo, pois tens o mundo inteiro para levar tuas ideias e pregar o Evangelho da maneira que tua intuição te ordenar. Se fores vitorioso, consagrar-te-ei como o maior guerreiro de todos os tempos, embora eu duvide disso, diante das feras humanas que encontrarás em teu caminho. Tudo o que dizes são flores perfumadas, firmes em hastes cujos espinhos, quando tentamos colher, ferem nossas mãos e exigem sangue, sacrifício e dor. Concordamos que a vida que pretendes levar com teus seguidores é uma réplica da verdadeira vida e que o Evangelho de Nosso Senhor precisa renascer algum dia, como nos primórdios do cristianismo. Porém, a humanidade ainda não está preparada para esse reino dos céus na terra. Esse é o grande impedimento. Francisco. Prepara as regras que desejas e envia-as a nós. Darei meu veredito, e ficarás livre, embora sempre sob nossa vigilância e proteção. Vai, Francisco. Prega o Evangelho que pretendes. E, se obtiveres frutos, volta aqui, para que eu os abençoe, a fim de que se multipliquem, como Jesus fez com os pães e os peixes. Que Deus te abençoe. Francisco ouviu tudo em silêncio. Nada disse enquanto o Papa falava. Levantou-se satisfeito, tomou a mão de sua santidade e beijou-a novamente, assim como beijou as mãos de todos os prelados, com a mesma alegria. Depois, saiu cantando louvores a Deus, acompanhado pelos cooperadores que já o aguardavam. Houve grande agitação no Vaticano, em uma reunião secreta. Contudo, depois, os cardeais se acalmaram com a palavra bem colocada do cardeal João de São Paulo, que argumentou: Meus irmãos, se esse homem não fez nem fará mal algum, está cooperando com o bem que devemos realizar. Porque não o deixamos seguir seu caminho, que todos sabemos ser cheio de espinhos. Oremos por ele e peçamos a Deus por sua vitória, que será também a nossa. E, se for derrotado, a derrota será somente dele. O objetivo do cardeal era acalmar os ânimos e permitir que Francisco prosseguisse sem interrupções. João confiava nele e tinha certeza de sua eficiência no terreno da vivência evangélica. Francisco saiu pela porta Salária, em direção à Campina Romana, seguindo pela Via Flamínia rumo ao norte. Em sua companhia estavam 12 discípulos, ansiosos por saber o resultado da conversa que tivera com o Papa Inocêncio III. O rosto de Francisco, que não se alterava diante dos obstáculos, revelava uma luminosidade diferente, a alegria da primeira vitória diante do Sumo Pontífice. Sem a aprovação de suas regras, seria difícil, naquela época, levar sua missão às massas, como pretendia realizar gloriosamente, em comunhão com Jesus. De longe, percebeu um aglomerado de pessoas. Ao aproximar-se, notou que se tratava de um cantor popular, algo muito comum naquelas terras. O cantor não apenas fazia vibrar a voz, cantando com harmonia e saudade, como também dançava em ritmo encantador. Francisco apurou os ouvidos e decidiu aproximar-se, pois conhecia aquela voz. Quando chegou bem perto, no meio da multidão, teve uma alegria semelhante à que sentirá quando o Papa Inocêncio III aprovar as suas ideias. Era Shaolin. Francisco ergueu o braço e gritou, emocionado: Shaolin! Shaolin! Ao ouvir o chamado, até então, ninguém ali sabia seu nome. Shaolin também reconheceu a voz de Francisco. Os dois abraçaram-se, emocionados, como duas forças do bem eternizadas no amor. O povo, imaginando que os dois haviam combinado aquela participação para tornar a apresentação mais interessante, aguardou em silêncio. Shaolin, para não decepcionar os espectadores, começou uma canção de sua preferência. Francisco juntou-se a ele, e os dois cantaram como pássaros vindos do paraíso. Ao término do canto, todos os frades já se encontravam no círculo formado pelo povo, dançando e cantando. Quando a apresentação terminou, Francisco tomou a palavra e falou serenamente: Filhos do meu coração, a vida é profundamente alegre, e a alegria é coisa divina. Todos a amamos na profundidade que merece e da maneira como o Senhor nos concedeu. Compete-nos dar vazão a essa alegria, pela força daquele que sempre nos guia, nosso Senhor Jesus Cristo. É de caráter divino a confraternização das criaturas, em todos os reinos e posições humanas, pois dela nascem a amizade e o contentamento de viver. No entusiasmo que o canto nos proporcionou, o tempo se transforma em bênção para todos nós, para nossos semelhantes, em necessidade que gera amor. É natural que todos os seres humanos sintam necessidade de alegria.
Mas essa alegria somente pode nascer da união de almas que buscam algo diferente do ódio, da inveja, da discórdia, da injúria, do medo, do ciúme, do orgulho e do egoísmo. Somente um ser na face da terra nos deu a receita divina, por meio de sua palavra e da vida que levou entre os homens. Ele nos ensinou a viver felizes dentro de nós mesmos. Cada um de nós carrega um céu dentro da alma. Para encontrá-lo, precisamos buscar o caminho que ele nos ensinou. O restante virá por acréscimo da misericórdia do Senhor. Tudo muda exteriormente quando o íntimo começa a mudar. Quem busca a felicidade fora de si nunca a encontrará, pois ela mora no coração. Todos os que nos ouvem estão convidados, pela força desse mesmo amor, a receber a chave que abre a porta secreta da consciência. Por essa porta, receberão Jesus Cristo pelos caminhos dos sentimentos. Estes homens que vedes e sentis, pelo modo como vivem, são vossos companheiros de todos os momentos. Não vivem nem falam apenas de problemas e acontecimentos inferiores, que continuarão a existir enquanto o mal predominar na terra. São irmãos decididos que, aparentemente, talvez não causem impressão de bem-estar. Porém, no íntimo da alma, já encontraram o caminho, a verdade e a vida, porque encontraram Jesus de Nazaré. Encontraram Deus e o céu dentro de si mesmos. A salvação não vem de fora das criaturas. Vejamos quando o Mestre ofereceu a Pedro as chaves do reino dos céus, dizendo: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. As chaves que ele entregou a Pedro e aos demais discípulos eram o conhecimento das leis de Deus e o modo de vivê-las. É isso que estamos tentando compreender e praticar. Ligar e desligar certamente correspondem ao modo de vida que levamos na terra. Tudo aquilo que nos propusermos a viver aqui será justo encontrarmos nos céus. Mais adiante, Lucas não se esqueceu de registrar, no capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem com aparência visível. Eis a confirmação do que tentamos dizer: o reino de Deus não trata de coisas exteriores. Sendo harmonia interna, não vem com aparência visível. É conquista da alma, pelo esforço e pelas bênçãos de Deus. E, com mais segurança, observamos no versículo seguinte: Nem dirão, ei-lo aqui, ou, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É necessária alguma explicação depois dessa afirmação do Divino Senhor. O reino da felicidade deve ser descoberto dentro de cada criatura. É isso que estamos tentando mostrar aos homens de boa vontade. O caminho interior, onde encontram Deus, que está bem perto de nós, na cidade do coração. Vejamos também que São Paulo não se esqueceu de mencionar o que seria o reino de Deus, ao escrever aos Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. É fácil compreender que a felicidade real não está na comida nem na bebida, mas na realidade da consciência. É o dever cumprido diante de Deus. É descobrir os tesouros dentro de nós e utilizar esses talentos em favor do bem-estar das criaturas de Deus. Estamos partindo e faremos isso sem as bagagens habituais de um nobre ou de um comerciante que ama o ouro mais do que a si mesmo. Não temos onde reclinar a cabeça, como disse o mestre de todos os mestres. A única bagagem que devemos levar é a fé, a confiança e o amor. Essa é a volumosa bagagem das virtudes ensinadas na Boa Nova do Cristo de Deus. Que a paz de Deus seja a nossa paz. Que a paz de Cristo seja a nossa paz. Que a paz de nossa Mãe Santíssima seja a nossa paz. Shaolin abraçou Francisco e disse: Não podemos separar-nos. Estamos ligados por uma força que somente Deus sabe o que é e o que pode ser. De hoje em diante, somos um em Cristo. Francisco ouviu aquelas palavras com alegria, pois também amava aquele companheiro e conhecia suas grandes qualidades. Apresentou-o a todos os seus filhos espirituais, e eles retomaram o caminho de Assis. Da multidão que assistira ao canto de Shaolin e à pregação de Francisco, dezenas de pessoas os acompanharam, sedentas e famintas de justiça e amor. Entre elas havia muitas crianças. Francisco e Shaolin fizeram-nas voltar para casa, advertindo-as de que deveriam esperar o tempo adequado e a idade que lhes permitisse tomar decisões por conta própria. Abraçaram todas elas e agradeceram, pedindo que retornassem aos seus lares. A viagem transcorreu sem incidentes, salvo um acontecimento que transcendia os fenômenos comuns. Certa noite, caminhando pela Via Ápia e pensando em seu destino, na atrocidade dos homens,
nos caminhos que eles próprios haviam escolhido e nos meios de aliviar a humanidade do peso enorme da cruz que cada um carregava, Francisco olhou para o céu, embebido na luz das estrelas, e pediu a Deus que o ajudasse a ajudar, dentro de suas forças e sob o controle da inteligência divina. Conhecia sua missão junto aos homens. Entretanto, sentia-se como um verme diante da grandeza da terra e da quantidade de povos. As experiências que tivera, mesmo sendo ainda jovem, bastavam para compreender a dificuldade de modificar para o bem uma criatura arraigada ao mal. Ali mesmo, pela acústica da alma, percebeu a voz a que tanto obedecia. Francisco, não penses que poderás ser o rei do mundo e reparar todos os males da terra. És um soldado entre muitos que já caminham pela misericórdia de Deus. O Senhor não envia seus soldados para a frente das lutas para que se preocupem com tudo o que possa acontecer. Ele dá a cada um dever a cumprir. O restante fica por conta daquele que tudo sabe e tudo dirige. Se ajudares uma única formiga a encontrar o caminho do formigueiro, estando perdida, já terás feito alguma coisa dentro do âmbito de teus deveres. E uma gota de amor que doares fará parte do grande suprimento da vida na vida de Deus. Não queiras fazer tudo sozinho, pois esse impulso nasce do egoísmo. O jato de luz solar divide-se para melhor servir à terra, aos homens, aos animais e a todas as coisas. Não percas o tempo que te favorece o aprendizado. Faz o melhor onde estiveres, e encontrarás Deus nas menores atitudes, desde que nelas palpite o amor. Francisco, meditando sobre a verdade que ouvirá, respirou aquele ambiente de natureza abundante e sentiu vontade de retornar ao seu rebanho de almas amigas. Ao passar perto de um casebre, ouviu um choro abafado, talvez de uma criança. Aproximou-se, levado pelo sentimento de piedade. Encontrou, de fato, uma menina que aparentava ter 7 anos, caída sobre palhas, com a roupa completamente rasgada, oferecendo uma visão aterradora. A menina fora violentada por criminosos que percorriam as ruas ao anoitecer e depois a haviam abandonado sozinha sobre as palhas restantes de um feixe de milho. Irreconhecível e apresentando forte hemorragia, gritava, assustada: Papai! Papai! Mamãe! Eu estou aqui. Quero vocês. Francisco empurrou a porta. Sentiu o coração saltar ao ver o crime de que a criança fora vítima e disse, resignado diante daquela realidade: Por Deus! Vem cá, minha filha. Onde moras? Ela balbuciou baixinho o endereço. O filho de Dona Maria colocou a menina sobre os ombros e saiu apressado pela rua, chegando ao local indicado. Era uma mansão semelhante à de seus pais. Um criado viu a situação e reconheceu a criança. Correu como um relâmpago para chamar os senhores, gritando que ela havia chegado. Francisco, ainda carregando delicadamente a menina, pediu a Deus pela família, para aliviar a dor daquele lar. Quando os pais chegaram, com o sofrimento estampado no rosto, avançaram até Francisco. Ele lhes entregou a criança e narrou como e onde a havia encontrado. Agradecidos ao frade de Deus, convidaram-no a entrar, lavar-se e trocar de roupa, convite que Francisco aceitou com humildade. O pai da menina falou, revoltado: Meu senhor, pegaram minha filha esta tarde, enquanto brincava perto de nossa porta. A criada a vigiava, mas também foi capturada e amarrada. Levaram minha filha. Vou investigar e, quando encontrar os responsáveis, farei justiça com estas mãos. Mostrou a Francisco as mãos que já haviam matado muitos homens. Dedicava-se à pirataria nas rotas marítimas, vivia de saques e era chefe de um bando de corvos humanos. Já desfrutando da intimidade da família, graças à confiança que lhe dispensavam, Francisco achou conveniente falar-lhes algo sobre a vida, os destinos humanos e Deus, sem se esquecer, naturalmente, de Jesus Cristo. Respeitável família, percebemos que a dor em vossos corações é de extrema profundidade, e não poderia ser diferente diante de um infortúnio como este. Uma calamidade aconteceu com esta criança. No entanto, devemos reconhecer, para o bem de nossa consciência, que o fato já ocorreu. Resta-nos tomar as providências necessárias para o tratamento urgente desta filha de vossos corações, cercá-la dos cuidados de que necessita e oferecer-lhe uma vida condizente com a nobreza de sua alma, para que essa futura mulher se torne exemplo de virtude para outras que caminham na mesma direção. Para isso, os exemplos de sinceridade, caridade, respeito e trabalho serão muito importantes para seu reerguimento diante da vida, que a convida ao crescimento. Os pais refletem nos filhos aquilo que são, e os filhos esperam dos pais o melhor. É bom plantar no coração dela a certeza da existência de Deus, mostrando-lhe, com empenho,
que em todos os fatos da natureza existe uma suprema inteligência, bondosa e amorosa, que de ninguém se esquece. É muito bom também que ela conheça Jesus Cristo e saiba como ele opera em nosso favor por meio de nossos semelhantes. Cada criatura tem um destino e, em razão de certas circunstâncias, precisa atravessar determinados testemunhos. Esses aprendizados podem levar-nos ao desespero, se não soubermos confiar em Deus. Um fato como o que aconteceu nesta casa, que sentimos profundamente e pelo qual sofremos convosco, ao ver esta criança passar por semelhante drama, é um entre os milhares que infelizmente ocorrem no mundo. Nosso Pai Celestial, por vezes, permite que esses acontecimentos despertem em nossos corações algo que nos leve à defesa de nós mesmos e à ampliação de nossos talentos para a vida, fazendo com que a morte desapareça. Se Ele é justiça, bondade e amor, não permitiria que tais fatos acontecessem sem que pudéssemos extrair deles algum ensinamento. Para nós, certamente, também para mim, que fui o primeiro a deparar com este infortúnio. Vamos esquecer o passado e dar início a um futuro glorioso para esta criança, em nome de Jesus Cristo. Se buscardes vingança contra esses infelizes e inconscientes da verdade, que praticaram tamanha barbaridade, trareis novamente o problema para dentro de vossa própria casa. Jamais vos esquecereis do que aconteceu, sobretudo se o acrescentardes ao revide que vossas mãos desejam. Se Jesus aconselhou o perdão das faltas cometidas contra nós, é porque esse perdão traz benefícios e oferece tranquilidade à consciência. Não estou aqui para impor regras a vossos caminhos nem para dar conselhos que sejais obrigados a seguir. Estou aqui pela força dos sentimentos que me fizeram atender a esta criança e ajudá-la a viver novamente. Para isso, eu daria a própria vida, se fosse necessário. Espero que não leveis a mal minhas palavras. Se chegaram em momento inoportuno, peço-vos desculpas. Desejo apenas, e rogo a Deus, que vos conceda bênçãos de entendimento, a vós e a este lar, sem me esquecer de Jesus e Maria, com suas bênçãos de paz e consolo. Túlio, pai da criança violentada, que jamais conhecera a emoção provocada pelas lágrimas, limpou os olhos, agradecido. Galba, sua esposa, quis ajoelhar-se aos pés de Francisco e beijá-los. Ele não permitiu e repetiu a atitude dos apóstolos à porta do templo. Levanta-te, minha filha, pois também sou homem. Conheço teus sentimentos e peço a Deus por tua paz. Galba já ouvirá falar de Francisco de Assis e desejava muito conhecê-lo. Do fundo do coração, queria que o marido também o conhecesse, para que talvez mudasse de vida, pois não estava satisfeita com o comércio ilícito de Túlio. Deus atenderá ao pedido de Galba. Francisco despediu-se e partiu tarde da noite. No dia seguinte, falou novamente ao Papa sobre suas ideias, encontrou Shaolin e despediu-se de Roma, seguindo para Assis. A mulher de Túlio chamou o marido a um quarto. Fechou a porta, tomou-lhe as mãos e falou com todos os sentimentos de caridade e amor. Túlio, sabes quem é aquele homem que nos devolveu nossa filha? Sei, mulher. É um tal de Francisco, que vive piedosamente, às vezes, pede esmolas pelas ruas. Pois bem, disse Galba, esse homem é um santo, um homem de Deus. Nunca faz mal a ninguém, renunciou a tudo e ama todas as criaturas. Já organizou uma ordem em que se reúnem homens semelhantes a ele, que vivem pelo bem da humanidade. Eu gostaria que o ouvisses mais, para refletires sobre tua vida. Túlio irritou-se com as palavras da esposa e respondeu: Queres acusar-me, mulher? Estou fazendo justiça, porque aqueles que atacamos são ladrões do dinheiro alheio. Tenho a consciência tranquila. Queres que eu renuncie a esta vida e vá pedir esmolas? Não sou desvalido. Posso e faço muitos benefícios, ajudando os homens que trabalham comigo, e tu és testemunha disso. Não quero que toques mais nesse assunto. A mulher ficou espantada com a dureza do coração do marido, mas não desistiu. Tentou outro caminho. Então, Túlio, posso pedir-te uma coisa? Podes. Nunca te neguei nada. Pede, vamos, pede. Galba falou mansamente. Eu ficaria muito contente se levasses um pouco do ouro que trouxeste na semana passada de tuas aventuras para aquele homem que salvou nossa filha. A comunidade deles vive em intensa pobreza, e isso seria uma boa recompensa. Poderia servir-lhes para muitas coisas, pois tu mesmo dizes que nada se pode fazer sem o maldito ouro, não é? Túlio riu e abraçou-a. Gosto de ti porque és inteligente. Isso farei. Aliás, podes fazê-lo. Manda a ele o ouro que quiseres. Não quero participar dessa caridade, nem tolero muito esse nome, mas, se desejas, faze-a. Agora, dá-me um beijo. E saiu satisfeito,
em direção ao acampamento ou à sua casa flutuante. Galba, cheia de alegria, pegou um saquinho e encheu-o com pequenas pepitas de ouro, cujo brilho fascinaria qualquer usurário. Fechou-o com um cordão, envolveu-o em outros panos, abraçou o tesouro com carinho e foi cantando até o quarto onde estava a filha. A menina, já descansada, olhou para a mãe e deixou surgir nos lábios um sorriso inocente. Mamãe, quem é aquele homem que me trouxe para casa? Ele não é igual aos outros, é igual a você. Ele me contou uma história muito bonita. Disse-me como é o céu. Você me leva até lá. Filhinha, respondeu a mãe, aquele homem se chama Francisco e é um santo. Foi ele quem te salvou, minha filha. A menina, em sua simplicidade, perguntou: por que você e papai não o trazem para morar conosco? Assim ele poderia contar mais histórias e ficar comigo. A mãe, emocionada, abraçou a filha, beijou-a várias vezes e respondeu: ele foi embora, minha filha, mas vou mandar algumas coisas para ele. Não achas bom? Acho. Podes mandar aquela boneca que me deste no dia do meu aniversário. Ele vai ficar satisfeito. Não vai? A mãe não conteve as lágrimas e chorou ali mesmo. Depois, saiu do quarto da criança, abriu um armário secreto, apanhou algumas pedras preciosas de Túlio, colocou-as junto às pepitas de ouro e falou mentalmente: meu Deus, permiti que isto sirva para ajudar aquele santo em alguma coisa. Se for da vossa vontade, que ele fique com tudo, se não, aceitarei convosco o que decidirdes. Chamou um servo de sua confiança, instruiu-o sobre como deveria agir e enviou-o depressa em busca de Francisco de Assis. O homem já ouvirá falar muito de seus ideais e desejava conhecê-lo. Túlio, junto de seus sequazes, impaciente e ansioso por partir em busca de novas aventuras, gritou com os companheiros, conversou com os comparsas, lembrando-se do ouro que deixará a mulher autorizada a oferecer a Francisco, chamou um grupo de homens de seu bando e ordenou: quero que me ajudem a recuperar um punhado de ouro. Para não contrariar minha mulher, dei-lhe liberdade para doá-lo a um tal de Francisco de Assis e, pelo que parece, ela já enviou um servidor levando a oferta. Eles seguem a pé pelo caminho de Roma para Assis. Nós temos animais velozes e será fácil alcançá-los. Deve ser um bando, mas garanto que são inofensivos. Um de nós conseguirá tomar o que chegar às mãos daquela comunidade. Todos riram, pois aquilo era um esporte para eles. Túlio acrescentou: vamos logo, antes que outros tenham a mesma ideia. Dirigiram-se às cocheiras próximas, selaram os cavalos e partiram a toda velocidade. Ficou combinado que Túlio iria à frente, disfarçado de pedinte, para sondar o ambiente. O grupo esconder-se-ia nas proximidades, depois, realizaria o assalto com os devidos cuidados. O escravo alcançou Francisco e seus companheiros, chamou-o de lado e disse: meu senhor, minha patroa, Dona Galba, enviou-me para trazer-te esta encomenda. Manda agradecer-te 1000 vezes em nome dos deuses e diz que ficará contente se receberes esta dádiva. Entrego-a para o bem de tua ordem e em favor daqueles que julgardes mais necessitados. Perdoa-me, pois já vou partir. Peço-te as bênçãos. Francisco, muito mais alegre com o escravo do que com a dádiva, colocou as mãos sobre a cabeça do servidor humilde de Galba e disse: vai com Deus, meu filho. Que Jesus Cristo te abençoe sempre e que Maria Santíssima vigie teus passos. O servidor beijou as mãos de Francisco e partiu contente, a passos largos. Francisco, achando a dádiva muito pesada, puxou o cordão que fechava a boca da pequena bolsa. Ao ver o ouro e as pedras preciosas, ficou inquieto diante daquele valioso óbolo. Mas deixou o presente de lado e retomou a conversa com os companheiros sobre a maneira de viver serenamente. Pouco depois, chegaram 3 pedintes em situação calamitosamente miserável. Imploraram: meus senhores, estamos caminhando há muito tempo. Nas vias de acesso, há aglomerações onde poderíamos trabalhar com mais proveito, mas a fome nos tortura, e também a sede. Nossas roupas ainda nos servem por alguns dias. Francisco sentiu naquela voz algo familiar, uma presença grandiosa junto daqueles homens. Não tinha nada para oferecer. A comida havia acabado, a água ainda precisava ser encontrada, e as roupas eram escassas. Então, lembrou-se da dádiva, com o coração profundamente tocado, e disse com entusiasmo: Senhor, nada temos do que pedis e também estamos viajando para Assis. Entretanto, aquilo que possuímos, isso vos damos, é o que recebemos neste instante. Passou ao mais andrajoso a rica bolsa de ouro e pedras preciosas e acrescentou com bondade: isto poderá ajudar-vos a viver tranquilos por algum tempo,
até encontrardes trabalho adequado. Se, porventura, chegardes a Assis, procurai-nos, pois estaremos às vossas ordens. Onde estivermos morando também será vossa casa. Todos somos filhos de Deus, e Ele, em sua bondade, jamais se esquece de suas ovelhas. Além disso, ainda que não percebamos, o Cristo não se afasta de nossos corações. O mendigo recebeu o tesouro em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Francisco, então, notou as chagas em suas mãos, ainda gotejando sangue. Olhou para os pés e viu a mesma coisa. Desviou o olhar para sua cabeça e percebeu os sinais dos espinhos. Quis ajoelhar-se diante daquele que era o caminho, a verdade e a vida, mas não conseguiu. Alguma força o impediu. Despediram-se, e os três seguiram em direção a Roma. Francisco, ainda emocionado, cercado pelos companheiros de viagem, preparava-se para narrar o ocorrido quando ouviu a mesma voz. A ninguém digas que fui eu quem aqui esteve. Eles precisam despertar em seus corações a fé, conquistando-a a cada dia. Francisco desculpou-se com os irmãos, dizendo que tentava lembrar-se de um hino. Todos começaram a cantar. Pouco depois, chegou outro pedinte, era Túlio disfarçado. Alguém foi atendê-lo e disse que nada tinham, pois estavam de partida para Assis. O pedinte insistiu. Estou com fome. E quem é o chefe daqui? O companheiro de Francisco percebeu que suas palavras nasciam de um instinto grosseiro e que sua arrogância era evidente. Francisco aproximou-se. Túlio, reconhecendo o benfeitor que salvara sua filha, pediu com mais mansidão. Meu senhor, estou com fome. Não aguento mais caminhar. Quero comida e estou com sede. Francisco segurou-lhe o braço, notando a musculatura de atleta, e falou com compaixão. Vem conosco, irmão. Daquilo que surgir como alimento, comerás com todos. Se Jesus multiplicou pães e peixes para milhares, não permitirá que passemos fome, sendo tão poucos. Francisco, bem-humorado, continuou. O que tínhamos aqui eram algumas pepitas de ouro e pedras preciosas, que uma senhora generosa nos enviou de Roma para nossa comunidade. Ao ouvir falar nas pepitas e nas pedras, o falso mendigo sentiu despertar a usura. Era exatamente o que desejava saber. Francisco continuou tranquilamente. Antes de ti, passaram por aqui 3 necessitados. Diante da grande carência deles, entregamos-lhes tudo, o que nos permitiu livrar-nos do peso da responsabilidade representada pelo ouro. Confiamos em Deus, pois acreditamos que esse tesouro enviado por aquela bondosa senhora retornará a ela pelas mãos de Jesus, enriquecido de bênçãos. O falso mendigo despediu-se, sem querer ouvir mais. Saiu de narinas dilatadas e furioso. Ao ouvir menção às pedras preciosas, pensou: será que Galba, junto com o ouro, enviou a esse bando de fanáticos as minhas pedras, que custaram tanto esforço? Ao encontrar o grupo, tirou o disfarce e deu o grito de guerra. Vamos depressa, ou perderemos tudo. Os cavaleiros avançaram pelo caminho. Como hábeis montadores, cortaram estradas, trilhos e variantes que conheciam bem. Mas não encontraram ninguém. Túlio ordenou que os cavaleiros vasculhassem todos os pertences dos franciscanos, roupas e bolsos, pois poderiam estar mentindo. Depois, tomou o caminho de casa, já alimentando ideias maléficas contra a esposa. Ela vai pagar. Nunca recebeu um presente como o de agora, e tenho boa disposição para fazê-la pagar. Sei fazer justiça com minhas próprias mãos. Esse é o meu trabalho na sociedade. Ao chegar, gritou: Galba! Galba! Tenho um presente para você. Rangia os dentes como um suíno acuado por cães. Chamou-a ao quarto e começou a rasgar-lhe a roupa. Quando se dirigiu à mesa para agarrar um chicote e descarregar sua ignorância sobre a pobre mulher, avistou a bolsa sobre o móvel. Largou o açoite, com as 2 mãos, agarrou o saquinho de ouro e pedras preciosas, ansioso. Abriu-o com a rapidez de um assaltante e encontrou todo o seu ouro e suas pedras de valor. Então, começou a socar a mesa até quebrá-la, gritando: Não! 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 Onde estou? O que aconteceu? A mulher, humilde, acrescentou entre lágrimas: Eu enviei tudo isso àquele santo, assim como as pedras que estavam guardadas aqui. Elas não são tuas, eu as enviei. Túlio, para aliviar tua consciência do peso que deves carregar no coração por ceifar tantas vidas em troca de coisas mortas, faz de mim o que quiseres. Submete-me à tua violência, se assim decidires, mas morrerei alegre se morrer por aquele homem que salvou nossa filha. Enviei tudo o que vês. Quem levou a encomenda colocou-a nas mãos dele. Agora deves pensar sobre isso. Deus, em sua grandeza,
Não precisa dessas pepitas nem dessas pedras preciosas, adquiridas ao preço da miséria alheia e, muitas vezes, impregnadas do sangue de teus semelhantes. Pouco depois, seus comparsas chegaram, temerosos, diante do patrão, e relataram: quando chegamos, senhor, encontramos os malandros cantando. Vasculhamos tudo sem que reagissem. Como nada encontramos, demos-lhes o que mereciam, uma surra em cada um, menos no tal Francisco, que não estava naquele momento. Disseram que ele fora buscar água. Vasculhamos todos os bebedouros, mas não o vimos. Parece que aquele homem tem parte com Satanás. Não conseguimos encontrá-lo. Se quiserdes, voltaremos mais tarde. Túlio respondeu, vencido. Não. Não é preciso. Aqui estão o ouro e as pedras. Estavam em casa. E caiu sobre um canapé, quase adormecendo. Fim do capítulo 17.